Certamente, o universo é algo misterioso e cheio de dúvidas constantes, tais como os buracos negros, as estrelas, alienígenas e vários outros mistérios. Eu sou Gustavo Ítalo, narrador e um administrador do canal Via Curiosos, e hoje vou mostrar a você 10 coisas incríveis sobre o nosso universo. Mas antes de tudo, precisamos bastante do seu like e feedback para que o canal possa continuar entregando sempre vídeos a vocês. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Ponto de partida. O universo se formou há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, durante uma explosão cósmica, o famoso Big Bang. Segundo esta teoria, toda a matéria e energia estavam concentradas em um único ponto de densidade inimaginável e sofreu uma violenta explosão, dando origem a tudo o que existe hoje no espaço e no tempo. Astrônomos calculam que a nossa galáxia nasceu um pouco depois, que deve estar na idade de 13,6 bilhões de anos. Já o nosso sistema solar, mais novo, está com apenas 8,7 bilhões de anos. Quando as estrelas morrem. Em poucas palavras, é uma consequência de um colapso estelar, ou seja, é o resultado da morte de uma estrela supermassiva. Para entender melhor esses objetos, é importante entender como eles são formados. Em primeiro lugar, imagine uma estrela muito maior que o Sol. Em seu interior, estão ocorrendo fusões nucleares que criam uma pressão para fora, ao mesmo tempo em que a força da gravidade puxa tudo para dentro. Mas, um dia esse combustível nuclear começa a se esgotar, e a força atuante que resta é a da gravidade. Assim, essa estrela começa a se contrair. Caso ela consiga se sustentar, ela se torna uma anã branca, isto é, o estágio após a morte de uma estrela que não era supermassiva o suficiente. Mas se por um acaso ela possui a massa muito maior que o Sol e a sua força gravitacional for suficiente para ela entrar em colapso por completo, ela se torna um incrível buraco negro. Segundo Lia Medeiros, astrofísica e pesquisadora na Universidade do Arizona, abre aspas, se você quisesse fazer um buraco negro da Terra, você teria que pegar a Terra toda e espremê-la ao tamanho de uma uva. Fecha aspas. Supermassivos. Mas bem, o que é um buraco negro supermassivo? Um buraco negro supermassivo é uma classe de buracos negros encontrada principalmente no centro das galáxias. Ao contrário dos buracos negros estelares, que são originados a partir da evolução de estrelas de massa elevada, os buracos negros supermassivos foram formados por imensas nuvens de gás, ou por aglomerados de milhões de estrelas que colapsaram sob sua própria gravidade, quando o universo ainda era bem mais jovem e denso. Os buracos negros supermassivos possuem uma massa de milhões ou até bilhões de vezes maior que a massa do Sol. Acredita-se que os buracos negros supermassivos existam no centro de quase todas as galáxias, o que dá o formato em espiral da mesma. O buraco negro no centro da Via Láctea, denominado Sagitários A, tem uma massa de aproximadamente 4 milhões de vezes a massa solar. Cabe enfatizar que a maioria dos buracos negros supermassivos catalogados estão em forte atividade, ou seja, continuam atraindo matéria para si, aumentando ainda mais a sua incrível massa. A composição das estrelas. Bem, as estrelas são constituídas por nuvens de gás interestelar, que por sua vez são formadas por poeira e hidrogênio. A baixas temperaturas, átomos desse elemento se combinam para formar moléculas, dando origem a essas nuvens. Quando completa seu desenvolvimento, a estrela lança o material do qual é feito de volta ao espaço interestelar, enriquecendo o meio no qual novos corpos celestes se formarão. O nosso Sol. O fato é que o Sol não é uma bola de fogo. Na verdade,
A luz e o calor que sentimos aqui da Terra nada mais são do que o resultado do gás hidrogênio aquecido a 2 milhões de graus Celsius. A essa temperatura, qualquer coisa libera energia na forma de luz e calor. Por isso, temos a impressão de que o astro é feito de fogo. A diferença é que a chama que sai das fogueiras é um dos produtos da combinação de certos compostos, como madeira, álcool ou gasolina, com o oxigênio da nossa atmosfera. No caso do Sol, a energia surge de fusões nucleares. A violenta pressão no interior da estrela faz com que átomos de hidrogênio se juntem para formar átomos de hélio. Essa união também libera luz e calor, mas numa escala muito maior. Visões do passado. Sim, estrelas mortas. Quando olhamos para uma estrela próxima da Terra, não estamos olhando para o agora, e sim para um reflexo muito mais antigo do que o imaginável. Isso ocorre devido à própria luz, que mesmo viajando a uma velocidade de aproximadamente 300.000 metros por segundo, torna-se algo à beira do supérfluo, dada a imensidão devastadora do cosmos. Existem estrelas a 1000 anos-luz, existem galáxias a milhões e até bilhões de anos-luz de distância de nós. Caso você não imagine a proporção desse espaço, vale ressaltar que um ano-luz equivale a cerca de 9,5 trilhões de quilômetros, com todos esses zeros apresentados na tela. A estrela mais próxima do Sol, chamada de Alpha Centauri, leva um pouco mais de 4 anos para chegar até nossos olhos. Como é a atmosfera dos outros planetas? Cada planeta tem uma atmosfera diferente da Terra. Alguns planetas nem têm atmosfera ou é bem rarefeita, outros possuem uma atmosfera bem espessa. Um exemplo é Marte, que tem uma atmosfera composta principalmente de gás carbônico, que torna o céu com uma aparência rosada e alaranjada, e em vez de o pôr do sol ser avermelhado, lá o horizonte fica azulado. Outro exemplo é a atmosfera de Vênus, que também é composta principalmente de gás carbônico, mas é tão espessa que o efeito estufa de lá é bem mais intenso. Assim, o calor fica preso e a temperatura pode chegar a atingir quase 400 graus. Estrutura alienígena. A estrela de Thebe, como ficou popularmente conhecida, mostrou nos telescópios tantas irregularidades em suas variações de brilho que especulou-se que somente uma mega construção extraterrestre poderia explicar esse comportamento bizarro. Qualquer corpo celeste que orbita uma estrela causaria uma variação de brilho regular, e não aleatória como neste caso. Quando a estrela foi identificada pelo telescópio espacial Kepler, havia uma deteriorização de luz de 20%, o que é totalmente fora dos padrões normais de perda de luz causada pela passagem de um exoplaneta, que é de 1%. Astrônomos buscam respostas para o mistério até hoje, mas não apostam na teoria da estrutura alienígena. Até mesmo Jason White, que popularizou essa ideia, admite que ela só deve ser levada a sério em último caso. A maior corrente elétrica existente. Um incrível jato cósmico, a 2 bilhões de anos-luz de distância, está transportando a mais alta corrente elétrica já observada pelo homem, 10 elevado à 18ª potência amperes, ou 1 exampere. Estima-se que isso seja equivalente a 1 trilhão de raios que caem simultaneamente, com a diferença que a corrente cósmica não tem velocidade de um relâmpago, ela é estável e duradoura. Acredita-se também que a corrente está sendo gerada pelos campos magnéticos de um buraco negro colossal no centro da nossa Via Láctea. Partículas fantasma. Neutrinos são um tipo de partícula subatômica elementar, ou seja, não existe partes menores dentro deles, e são semelhantes aos elétrons, exceto pelo fato de que os neutrinos não têm carga elétrica e são incrivelmente 6 milhões de vezes mais leves que a massa de um único elétron. São tão minúsculos que os cientistas os apelidam de partículas fantasmas, sendo altamente voláteis, praticamente não interagem com a matéria e não são afetados por campos magnéticos. Em outras palavras, percorrem bilhões de anos-luz atravessando matérias sem nunca mudar de direção.
passam através de planetas, estrelas e galáxias, como mini fantasmas. Inclusive, estão passando por dentro de você agora mesmo. E antes de mais nada, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, sendo também o primeiro vídeo aqui do canal do Via Curiosos. E para aqueles que gostaram, temos um recadinho maravilhoso para você. Nós, do Via Curiosos, separamos um e-book que lhe leva a um passeio pelo universo, mostrando o quão fantástico é o universo em que vivemos. Sendo apresentado de um jeito leve e descontraído, o e-book Uma Pequena Viagem pelo Infinito Espaço conta com 160 páginas de texto e ilustrações, e está também por um preço super em conta. Não percam essa oportunidade, disponibilizarei o link do e-book na descrição. E por enquanto é isso, agradecemos a sua atenção. Até a próxima!